Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos começar a nossa revisão. Primeira questão, assinale as frases abaixo. Então, essa primeira questão, ela é referente à vírgula nas orações subordinadas adverbiais, certo? Então, a questão da vírgula, ela vai depender da posição da oração subordinada adverbial. Se nós tivermos primeiro a oração subordinada e depois a oração principal, ou seja, ela vai estar deslocada, não está na sua ordem direta, então a vírgula ela vai ser obrigatória, tá? Se ela estiver, nós estivermos primeiro a principal e depois a subordinada, essa vírgula ela vai ser opcional. Então, na primeira questão, já que estamos sem internet, não lemos as mensagens recebidas no celular. Nós vamos verificar que a oração subordinada ela está introduzindo o período, ou seja, ela veio antes da oração principal, porque ela é introduzida pela conjunção já que. Então, já que estamos sem internet, é a oração subordinada. Então, nós vamos observar um deslocamento da oração subordinada. Na segunda, não irei ao circo de minha cidade se começar a chover muito. Vamos observar que agora a oração subordinada ela está depois da principal. Se começar a chover muito forte, então é a oração subordinada. E terceiro, embora eu seja capaz, sinto-me inseguro em alguns momentos. Novamente, a oração subordinada ela antecede a oração principal. A oração subordinada é embora eu seja capaz, tá certo? Então vamos responder os itens. Letra A. Quais frases estão na ordem direta? Então, a única frase que se apresenta na ordem direta, quando você tem primeiro a oração principal e depois a subordinada, é a frase 2, tá? B. Quais frases deveriam utilizar a vírgula obrigatoriamente? As frases do item 1 e do item 3, porque a oração subordinada ela antecede a oração principal, certo? Segunda questão, na frase, o funcionário, quando exige reconhecimento, esforça-se mais. Há uso de vírgulas em razão de a oração subordinada adverbial está. Então, neste período, nós vamos observar que a oração subordinada adverbial ela está no meio da oração principal, tá certo? A oração subordinada seria quando exige reconhecimento, então ela está no meio. Então, letra A. A oração subordinada adverbial está no início do período? Não, está no meio. No fim do período? Não. Deslocada no período? Sim, ela está entre vírgula porque ela está deslocada, ou seja, ela está no meio da oração principal. Letra D, fragmentada no período? Não, quem está fragmentado é a oração principal. No início, no fim e no meio do período? Também não, tá certo? Então, nosso gabarito, segunda questão, letra C. Terceira, os hiperônimos de gato, rosa e amor são respectivamente. Então, agora nós vamos falar sobre palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Lembrando que o hiperônimo são aquelas palavras que têm sentido genérico, ou seja, geral, e o hipônimo são aquelas que têm sentido específico, certo? Restrito. Então, quem é o hiperônimo, de acordo com o que nós estudamos, de gato é felino, de rosa, flor e de amor é sentimento. Então, gabarito da nossa terceira questão, letra C. Quarta, assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo. Na quarta questão, nós vamos falar sobre os parônimos, né, que estão muito confundidos, tá? Porque eles apresentam a escrita e a pronúncia muito parecidas, porém os significados são diferentes. Então, na quarta questão, ele pede para a gente assinalar a alternativa correta, considerando à direita de cada palavra um sinônimo. Então, a letra A nós temos emergir, e dá o sinônimo que seria vir à tona, tá certo? E imergir, que é mergulhar. Então, tá ok. Então, até este presente momento, o gabarito da quarta questão é letra A. Na letra B, nós temos emigrar e imigrar. Nós vamos observar que houve uma troca, tá? Nos seus significados. Imigrar é entrar no país e emigrar é sair do país. Na letra C, delatar e dilatar. Delatar é denunciar e dilatar é expandir também. Houve troca de significado. Letra D, deferir e diferir. Deferir é conceder
e diferir é diferenciar, também troca. Letra E, dispensa e despensa. A dispensa é a desobrigação de algum trabalho, de alguma coisa, tá certo? E despensa é um cômodo da casa, como se fosse um armazém. Então também houve troca, com exceção da letra A, né? Todos os outros itens estão errados, então o único item que corresponde ao seu significado corretamente é a letra A. Oitava, complete os períodos a seguir com o pronome relativo adequado. Então, essa questão é sobre o pronome relativo, não esquecer dos nossos pronomes relativos, tá certo? Não se esqueça de acrescentar também a preposição se houver necessidade, né? Então, dependendo do verbo que pode ser utilizado, ele pode solicitar antes do pronome relativo a presença de uma preposição. Então, vamos ver quais são os pronomes que podem preencher essas lacunas. Letra A, Flávio não gosta de falar do sofrimento, então nós poderíamos usar porque passou ou pelo qual passou. Então, a gente vai usar os pronomes que e qual, e nós vamos, de acordo com os pronomes, usar as preposições por ou pelo, tá? Então, pode ficar porque é uma forma correta ou pelo qual. Na letra B, Gorete até hoje ouve as músicas que apreciava na infância. Aqui só cabe o uso do pronome que sem a presença, ou seja, com a ausência de preposição. Letra C, este é o empresário. Agora aqui pode ser algumas possibilidades. Eu posso dizer, este é o empresário a qual propus vender meu restaurante, ou a quem propus vender o restaurante, ou para o qual propus vender, ou para quem propus vender. Então, aqui existem algumas possibilidades de uso do pronome relativo acompanhados de preposição. Na letra D, nós temos as pessoas. Tá? Aqui nós também podemos fazer alguns usos dos pronomes. Então, eu posso dizer as pessoas com quem nos sentimos confortáveis ou com os quais nos sentimos confortáveis, certo? São as melhores companhias. Letra E, aquela é a árvore. Como aqui a ideia é de posse, então nós só podemos usar o pronome cujos e não é necessário o uso da preposição, tá certo? Então, aquela é a árvore cujos frutos alimentam toda a floresta. A F, as lembranças percorrem os lugares. Como está falando de lugar, então nós podemos usar alguns pronomes. Onde vivemos, em que vivemos ou nos quais vivemos, certo? Sexta questão, ainda sobre pronome relativo, mas agora nós vamos falar sobre a função deste pronome relativo. Letra A, preciso conversar com os alunos que farão a segunda chamada. Então, o pronome relativo ele tem a função de retomar um termo anterior, tá certo? Que pode ser um objeto, que pode ser um sujeito, um complemento nominal, um adjunto de nominal. Então, nós vamos analisar. Então, na letra A, pronome relativo, ele tem a função de sujeito, tá certo? Na letra B, ainda não entendi os exercícios que o professor explicou. Então, agora, neste contexto, o pronome relativo que, ele exerce a função de objeto direto, porque eu poderia dizer essa frase. Se eu for separar a oração principal da subordinada, eu ia dizer a subordinada, o professor explicou os exercícios ontem. Então, exercício é complemento do verbo explicar. Então, por isso que ele é objeto indireto, tá certo? Ele é objeto direto, desculpa. Letra C. O homem de quem sempre confiei revelou-se mau caráter. Olha, o quem, pronome relativo quem, ele exerce a função de objeto indireto, porque ao separarmos as orações, ela deve ficar sempre desconfiei do homem. Então, do homem é objeto indireto, tá certo? Então, por isso que o que exerce a função de objeto indireto. Letra D, o aluno cujos pais me procuraram não veio à escola hoje. Então, o pronome relativo cujo exerce a função de adjunto adnominal. Letra E, não são muitas pessoas em quem tenho plena confiança, tá? O pronome relativo quem, ele é complemento nominal. Se eu for separar as orações em oração principal e oração subordinada, a oração subordinada deve ficar
tenho plena confiança em algumas pessoas. Então, o pronome relativo aí, ele está no lugar do complemento nominal. Então, ele funciona como complemento nominal, que seria em algumas pessoas, certo? Sétima questão é referente sobre as orações subordinadas adjetivas, que podem ser restritiva, quando elas restringem o sentido de um termo anterior, ou explicativa, quando elas explicam, tá certo? E a explicativa, ela sempre vem acompanhada de vírgula. Sétima, classifique as orações em subordinada adjetiva, restritiva ou subordinada adjetiva explicativa, segundo os critérios do uso da vírgula para ambas as ocorrências linguísticas. Letra A, lá no quintal está um galo que canta alto. Então, que canta alto é adjetiva restritiva. B, João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. Explicativa, não é? C, odeio pessoas que falam alto. Restritiva. Eu não odeio todas as pessoas. Eu odeio somente aquelas que falam alto. Então, está restringindo, certo? D, o meu melhor amigo que sempre me apoia é você. Sempre me apoia uma explicação, tá? Do melhor amigo. Então, como está entre vírgula, é explicativa. Letra E, ele é um dos trabalhadores que mais venderam este mês. Então, o que mais vender este mês é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Oitava, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas quanto à análise das orações dos períodos apresentados. Letra A, em sirva pratos que já dão água na boca, a oração destacada, que seria sirva pratos, é classificada como oração subordinada adjetiva restritiva. Não, ela é a oração principal, tá? Então é falso. B, em os bois de minha fazenda que contraíram a febre aftosa serão sacrificados. A oração destacada indica que todos os bois da fazenda contraíram a doença e por isso todos serão sacrificados. Verdadeiro, né? É uma explicativa. E como ela é uma explicativa, ela acaba generalizando aí, não restringindo. Letra C, em o sol que desponta, temos uma oração adjetiva desenvolvida que na forma reduzida fica o sol despontando. Verdadeiro, né? Perde o pronome relativo e o verbo vai para a forma nominal, tá? E ele se encontra no gerúndio. Letra D, em eu me preocupo com o adulto que meus filhos se tornarão, a oração destacada é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa? Não, ela é restritiva, tá certo? Então é falso o item. Letra E, em convide as pessoas do bairro que você namorou para virem comer um bolinho. A oração destacada é classificada como oração subordinada adjetiva restritiva, certo, né? Não é para convidar todo mundo do bairro, é apenas aquela que você namorou. Então, tá restringindo, tá? Então, oitava questão, nosso gabarito, a letra E é verdadeiro. Eu espero que vocês tenham ido muito bem na nossa revisão. A gente vai ficar por aqui e até a próxima.